Ontem, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 11 anos. E as Relações Públicas, Morgana Correia, que é natural de Aturicaba e estudou na Unijuí, foi divulgado um vídeo dela, da Assembleia Legislativa, na verdade, relatando um fato que aconteceu na vida dela, um caso realmente de violência, Morgana? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por vir até a TV e parabéns também, pela tua coragem em contar. São tantas as mulheres que talvez vivem a mesma situação que tu viveste, e não têm essa coragem de contar para todo o Brasil, caso de violência realmente. Então, Luana, muito obrigada por ter me convidado, pelo convite e também por estar dando todo esse apoio, todo esse carinho recebido também se transforma em coragem para continuar na nossa luta. Bem, eu fui vítima de violência doméstica, como se pode, relatei no vídeo, que está disponível, todos podem acessar. Mas a minha violência, ela não foi uma violência típica no sentido de gerar hematomas físicos, Não foi uma violência que me empurrou da escada, que puxou o tapete, que me puxou o cabelo, ou que seja uma agressão de tapa, enfim. A minha violência foi questão psicológica. A violência que eu sofri foi ameaças, chantagens, nesse âmbito. Foi uma relação, ainda que não durou muito tempo, não foi muito tempo, não se prolongou muito isso, porque como eu já sou uma pessoa envolvida nos movimentos pelo combate à violência, e apesar disso não me faz menos vulnerável, a estar a este risco, porque a relação abusiva, ela não é abusiva desde o primeiro dia, Isso é muito importante, porque muitas meninas começam a namorar e assim como eu também, só com o tempo a gente passa a perceber a violência que se gera, E a violência pode ser, sim, em dizer que a sua roupa é muito curta, como você vestida desse jeito eu não saio, E principalmente a autoestima também, Que é um dos grandes agravantes assim dessas violências psicológicas, A tortura com a autoestima. Então essa foi a minha realidade, E daí eu tive que me empoderar de coragem para pedir socorro, como eu mesma denominei, assim, um momento em que eu me vi acuada, sem saber o que fazer, sentada, chorando, tremendo de medo, do que iria acontecer nos próximos instantes ali da situação que eu me via. Isso com o término do relacionamento, Morgana? Isso com o término do relacionamento, quando eu desejei terminar meu relacionamento e não houve essa compreensão. Mas durante o relacionamento tu já estava percebendo a situação em que tu estavas? Sim, sim. Eu percebia, como eu falei, pelas frases que me eram ditas, pelas ameaças nas entrelinhas, vamos dizer assim, do cotidiano dos últimos dias, assim, Por isso também o meu desejo de terminar minha relação, mas que não houve essa compreensão. E aí, no momento em que eu me vi acuada, que eu fiquei no sentido com muito, muito medo mesmo, que eu lembrei de uma pessoa que para mim era referência na luta pelo combate à violência. Eu tinha ouvido ela falar uns dias antes, eu tratei de conseguir o contato dela, eu lembro que era um sábado à noite, eu liguei para ela, dentro do meu quarto, me fechei dentro do meu quarto para fazer essa ligação, porque meus pais não sabiam, minha irmã não sabia, ninguém da minha casa sabia do que eu estava vivendo. Tu estava sofrendo sozinha? Eu estava sofrendo sozinha, porque a gente sente muita vergonha de contar, assumir isso para o pai, para a mãe, para irmão, para irmã, para irmãos, enfim, é muito constrangedor, Porque até você não deseja estar incluindo eles, Porque no meu caso, a minha família passou a ser vítima também, depois que eu fiz a denúncia. Todos passamos a receber ameaças, houve outros agravantes, no decorrer do tempo, assim, mas mesmo assim, eles me deram um total apoio, força, e me disseram que eles estavam comigo, e então eu pude ir na delegacia, fazer o registro da ocorrência, falar o que eu estava vivendo, e aí
ali então começou a se formalizar o processo que se cria quando a gente faz uma denúncia de violência doméstica. E na delegacia, Morgana, tu te sentiste acolhida realmente? Tu se sentiu segura naquele local? Olha, posso dizer que não. Com todas as letras, não. Por quê? Além de ser um lugar que a gente não deseja estar, né? Não deseja estar buscando, você chega na delegacia e quando você tem que fazer tua denúncia, tu está fazendo tua denúncia, a pessoa que está escrevendo, ela fica colocando em dúvida aquilo que tu está dizendo, né? Tu está fazendo um relato de uma violência, você está ali constrangida, você está ali fragilizada. E aí fica mais fragilizada ainda porque aquela pessoa que está escrevendo, aí ela começa a dizer, você tem certeza? Né? Você realmente quer fazer isso? Começa a te colocar em dúvida. Só que você não tem dúvida do que você está sentindo, né? E enquanto ela está te colocando essa dúvida. Então, é um momento assim, ó, você sofre a violência, você sofre com essa violência dentro da tua relação e aí você vai procurar a ajuda porque você quer se sentir acolhida, você quer se sentir protegida, antes de tudo, né? Um pouco ao menos mais protegida, mas aí você gera outra questão, que é esse medo, essa questão, essa necessidade de convencer ela de que você está dizendo não é fantasioso, não é, né, é real. É totalmente diferente daquilo que tu imaginava como uma pessoa que sempre abraçou essa causa. Exatamente, e eu percebi aí, e por isso esse meu envolvimento na campanha da Assembleia Legislativa e meu desejo em fazer muito mais movimento, é porque quando a gente está num lugar de pessoa que orienta, de pessoa que nunca sofreu essa violência e que não precisou buscar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, não precisou buscar a coordenadoria da mulher para pedir uma acolhida, a gente de certa forma romantiza, né? A gente considera que vendo todas as campanhas que há para que a gente denuncie, né? Toda essa forma, toda essa questão midiática que tem em cima dessas denúncias, a gente considera que a gente vai chegar na delegacia, a gente vai ser acolhido, nosso registro vai acontecer e ali vai sem dúvidas. Acontecer sem dúvidas. Ninguém vai ter questionar sobre o que tu está trazendo, né? Porque você leva provas. Em primeiro lugar, você não ganha uma medida protetiva gratuitamente. Você tem que provar, você tem que realmente estar em risco para ganhar uma medida protetiva, né? Então, esse é o grande movimento que hoje, muito mais, desejo me manter envolvida e me envolver ainda muito mais nesse sentido, para fazer essa acolhida àquelas que sofrem caladas, que não têm essa coragem de ir até a delegacia, né? Que as morganas que já sofreram essa violência, que já foram vítimas e que já fizeram a denúncia, que é o mais difícil, né? Quebrar com o ciclo vicioso que é a violência, é algo bem difícil e é um processo muito doloroso. E essa é uma questão. Denunciar não acaba com o sofrimento, né? Rompe com o ciclo de violência, mas aí você começa a sentir outras dores, né? Outros Sobre fatores. Outras dores, Morgana, a comunidade, como que tu percebe que a maioria da população recebe, né, um vídeo como o teu da Assembleia Legislativa, as pessoas que convivem contigo na cidade, assim, e conviveram também com o teu ex-namorado? Bem, surpreende, né? Surpreende, até eu também li sobre essas questões. O perfil do abusador, né, dessas pessoas, é que com os outros, no convívio com mais pessoas, eles não têm um perfil agressivo. Por isso, muitas vezes, a gente tem que, digamos assim, nossa, como ele é tão legal, ele é tão compreensivo, né? Vocês formam um casal tão lindo. Não, isso as pessoas chegaram a te falar que isso era amor? Era muito amor, Sim. Ele é porque te ama. Exatamente. E essa é uma questão, a frase que eu mais ouvi. Isso é amor. Isso tudo é por amor. Como ele te ama? Nossa, quem ama coloca o outro em risco. Quem ama produz medo, né? O medo é o oposto do amor, né? A insegurança é o oposto do amor. Então, a gente
Eu senti assim, teve quem apoiou, né? Teve quem fez essa acolhida, teve, sim, quem fez a acolhida, mas teve também aquele que julgou, né? Teve aquele que julga e muitos que banalizam a violência, apesar dela não ser uma... banalizam pelo fato de que ela não é uma violência física, né? Ela é uma violência psicológica. Então esses são pontos que a gente também tem que trabalhar mais, né? Até porque eu acho que a gente tem que conversar com a nossa juventude, com os nossos adolescentes que estão entrando aí nas relações. Eu me questiono, quantas meninas, mulheres, né, independente da idade, vivem diariamente situações como o que tu está relatando. Exato. E talvez estejam acreditando que é porque realmente aquela pessoa ama muito. Exatamente, né? Exatamente. Eu acredito que muitas mesmo. Até eu já li entre os compartilhamentos do vídeo que eu protagonizei, então, ontem, mulheres relatando as suas vivências, né? Porque eu acho que a gente se sente confiante. Quando a gente vê que a gente não está sozinha, e essa é uma frase assim que parece tão simples de ser dita, mas ela tem muita importância para quem vive a violência. Você não está sozinha. Então, todas as mulheres que são vítimas de violência, seja ela qual for a violência, não se sinta sozinha. Você não está sozinha, assim como eu não estive sozinha, você não está. Denuncie. E qualquer coisa, pode contar comigo, eu te ajudo, sabe? É esse meu desejo, é poder ajudar a amenizar essas dores provocadas pela violência. Morgana, só para finalizar, né, gostaria que tu falasse da importância do apoio, né, que tu estás recebendo da comunidade, dos teus familiares. Tu falaste antes de nós iniciarmos a entrevista também do teu acompanhamento psicológico, né? Para finalizar, gostaria que tu falasse sobre isso, até para dar um norte para pessoas que vivem ou viveram a mesma situação. Bem, eu tive muito apoio no momento em que eu precisei, então, desse socorro, como eu determino, assim, essa cena que vem na minha cabeça quando eu lembro, assim, procure uma pessoa que você sinta muito confortável e confiante para contar. Eu tive isso no momento que precisei, um retorno eu tive com uma amiga, além da pessoa que me orientou nas questões burocráticas do sistema. Eu tive uma amiga que eu pude contar e que ela fez o meio de campo para que eu pudesse contar para minha família, né? E que é muito importante, calmamente contar para a família, para que a família também não entre em desespero, né? Não caia na violência, né? Nesse primeiro momento, não entre em desespero e te desespere ainda mais, né? Que você possa então gerar uma acolhida pela família. Não é muito fácil, tem muita resistência ainda, né? Dentro de casa mesmo, eu sei, entendo isso. Da mesma forma que eu também, na mesma semana, eu tenho um acompanhamento de uma analista, né? Tem todo um sistema importante, a coordenadoria da mulher, que oferece esse acolhimento de assistente social, de psicóloga, né? Então, se precisar ir para casa de passagem, quando o risco é muito maior ainda, né? Então, é de suma importância tudo isso, para quê? Para que a gente tenha saúde psicológica para conseguir fazer a resistência após a denúncia. Porque muitas mulheres conseguem se libertar e fazer a primeira denúncia. Mas, infelizmente, Luana, elas vão lá e retiram depois. Porque há o pedido, o agressor... Daí, dentro das fases da violência, tem um momento em que ele vai tentar conversar e dizer que vai parar. Só que, como é que tu vai confiar em alguém que até ontem te gerava sofrimento, né? Então, é bem importante que procure as pessoas que confiem, né? Que se sinta acolhida, que se sinta à vontade para falar. Procure um profissional da área da psicologia, eu acho de suma importância também, para você se sentir empoderada, para que você volte a se visualizar muito, né? Porque tem muito disso, a questão da confiança, exatamente. E então, depois possa dar continuidade. Porque tem essa questão, o meu processo ainda não acabou, né? Eu estou em meio a um processo de violência, né? Como eu disse no vídeo, eu estou
ainda sob medida protetiva, né? Então, e como eu digo lá, depois que faz o registro e que ganha a medida, mantém esse papel junto com a tua identidade, porque ele, dentro do sistema, ele tem validade, ele tem grande poder, apesar de ser só um papel, mas é de suma importância. Nos garante um pouco mais de segurança dentro desse contexto que a gente vive após a denúncia, né? E que precisa mudar, né? E que precisa mudar, que precisa ser revisto. A Lei Maria da Penha é de suma importância, né? A gente tem aí a terceira lei mais importante do mundo, mas a gente precisa não só rever a questão da lei, mas a gente precisa rever o nosso sistema, né? E que a gente consiga construir de fato uma rede que produz a acolhida, que produz o empoderamento das mulheres e encoraja, né, as mulheres a fazer essas denúncias. Com certeza, e tenho certeza, Morgana, que o teu depoimento, né, você relatar o que aconteceu contigo, com certeza vai encorajar tantas outras mulheres e talvez fazer com que muitas que estão em um relacionamento assim percebam que isso não é normal. Então, mais uma vez, muito obrigada por vir e relatar e dividir a tua história conosco. Muito obrigada, agradeço a todos e que as mulheres tenham coragem, né, se empoderem e busquem aquelas pessoas que elas confiam para pedir essa ajuda. Essa foi a entrevista com a Relações Públicas Morgana Correia, que com certeza é um exemplo hoje para muitas mulheres.